Bem, galera, estamos começando mais um programa Nós nos Outros, Antropofonias e Charlas. E hoje é o nosso terceiro capítulo. O título é Como Superar a Herança Colonial. E eu tenho o maior prazer de apresentar a vocês a minha professora Paty Marinho, professora de Arqueologia, a minha amiga de longa data, historiadora Bia Prechetti, e a antropóloga Thaís Aguiar também, que estudou na UFPEL. Eu gostaria de passar a palavra para a minha professora, para ela fazer uma breve apresentação e daí a gente tocar o programa. Boa tarde, a Paty Marinho. Eu sou antropóloga de formação, né? Minha graduação é em antropologia. Eu fiz mestrado e doutorado em arqueologia. E fui sim, né, Ítalo? Sou professora aí no semestre passado, pela UFPEL, e professora substituta durante o primeiro semestre do ano passado, o segundo semestre do ano passado, e deveria ter sido também, mas nós todos fomos pegos de surpresa pela quarentena necessária por conta dessa pandemia, né, da Covid-19. Eu queria falar só um pouco assim, rapidamente sobre a minha trajetória, né? Eu vou me tornar uma professora de arqueologia, uma mulher negra professora de arqueologia. Eu fiz graduação na Universidade de São Paulo, em antropologia. E por que a USP, né? Porque eu venho da periferia, da zona sul de São Paulo, eu sou mina, e então era uma coisa muito distante. Eu sou mãe de Cauí, e quando o Cauí nasceu, eu tinha 20 anos de idade, eu tinha deixado a escola, né? E quando o Cauí nasceu, eu falei, deixa eu retomar aqui o trem da história e tudo, porque eu sempre gostei de estudar, eu queria estudar. Mas com 20 anos de idade eu mal sabia o que era a USP. Né? Na periferia a gente não tinha, 28 anos atrás, não tinha acesso à internet, as periferias elas estavam relegadas aos rincões, né? O que a gente aprendia na escola era muito longe, não que hoje o ensino seja perfeito, mas era muito longe do que a gente pensa no ensino crítico, no ensino formador, no ensino que está pensando nas populações afrodescendentes. Então, para mim, a USP era desconhecida, e quando eu tomei conhecimento da USP, o que significava a USP, eu vi que era lá mesmo que eu tinha que estudar, porque a USP era feita para mim, né? Uma pessoa periférica, né, pobre. Então, por isso eu devia estudar na escola, e eu devia estudar numa escola, numa universidade pública, porque era meu de direito, inclusive por tudo que tomaram dos meus ancestrais e, consequentemente, de mim também, né? Então, eu ralei aí estudando, fiz madureza, eu não tinha terminado o segundo grau, fui terminar o segundo grau, fazendo madureza, eliminei algumas matérias, supletivo também, e estudava lá em São Paulo, em o Centro Cultural São Paulo, também conhecido como Centro Cultural Vergueiro, ali na estação Vergueiro de metrô. E eu ia lá, tem uma biblioteca, na época tinha muito daquelas apostilas de cursinho, sabe? Eu ia lá e estudava aquelas apostilas de cursinho e tive que ralar muito, começo muito sozinha, e depois eu tive contato com alguns professores no curso particular que eu fazia para supletivo, né, para terminar as matérias que eu não tinha eliminado no Madureza. Para quem não sabe, o Madureza é o Enseja, sabe? Hoje em dia se chama Enseja, que você faz provas anuais aí, e você vai eliminando matérias, alcançando X ação, você elimina matérias, né? E antigamente, sei lá, era conhecido como Madurezas, popularmente conhecido como Madureza. Então, eu tive auxílio de alguns professores e consegui entrar aí, passar na FUVEST e entrar na USP. E quando eu entrei na USP, foi aquele baque, né?
Eu lembro que no primeiro dia de aula, aquela aula inaugural, né? Eu saí do meu trabalho, fui direto para a USP, fiquei lá esperando, entrei numa sala onde tinham 100 alunos, era um auditório, e a gente foi assistir a palestra inaugural, acho que era da professora Maria Arminda, da Ciência Política. E era uma sala, tinha 100 alunas e alunos lá dentro, e tinha eu e o negro, um rapaz negro na sala de aula, né? Assim, batendo um visual, né? Eu, tipicamente falando, pessoas reconhecidas e lidas como negras, era eu e outro rapaz. E aquilo foi um baque, eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Eu me senti uma completa intrusa naquele meio. Logo a defasagem escolar, ela bateu forte, porque eu vinha de uma escola pública, eu estava circulando no meio ali, a maioria das pessoas vinham de uma classe média, vinham de um ensino bem melhor do que o oferecido pelo Estado, né? E realmente tinha uma defasagem, então foi um período muito difícil para mim, os primeiros anos na universidade. Mas, com o tempo, eu fui procurando outros caminhos que não só a sala de aula. Na USP, de consciência negra, e eu também fazia minhas incursões no núcleo, e eu descobri a dança afro. Primeiro a capoeira, né, com o Alcides, lá no CRUSP. Isso foi realmente na dança afro, com a Kelly, e eu acho que eu me apropriei só do espaço universitário, mas bem onde eu ganhei uma maior consciência do que é ser uma mulher negra, sabe? Porque eu fazia aula com outras colegas, né, em ciências sociais, de outras faculdades, mas também gente de fora da USP, e tinha muito debate, né? Como a gente sabe, a dança afro também ela pode ou não, né? Mas muitas vezes ela envolve essa comunicação direta com a religiosidade afro-brasileira, né? Então a gente faz as danças, faz os passos dos orixás também, outros passos também, mas recorrentes, né? Então a gente aprofundava também o estudo sobre a religiosidade e, consequentemente, sobre a cultura afro-brasileira. Então, foi um importante espaço de socialização e de resistência, de conseguir continuar naquela universidade. Foi muito difícil. Eu demorei 9 anos para me formar. Assim, eu trabalhava 8 horas por dia, eu morava na Zona Sul, eu trabalhava na Zona Oeste, eu saía, ia para a USP, e depois eu tinha que voltar para a Zona Sul, tudo isso era muito desgastante, eu tinha um filho pequeno, né, e tudo isso era muito, muito desgastante, e ao mesmo tempo, mas quando a gente é mais jovem assim, a gente bota pilha, a gente tem pilha, a gente corre atrás, né, e fisicamente a gente ainda tem energia. Eu demorei 9 anos para me formar, por conta de toda essa complexidade de morar na periferia e sair da Sul, ir para a Zona Oeste. Quem conhece São Paulo, como qualquer metrópole, né, é tenso, o bagulho é louco mesmo. E eu tinha que fazer todos esses deslocamentos, mas ao mesmo tempo eu queria também abraçar o mundo e todas as oportunidades, né? Vocês que são estudantes de universidades públicas, vocês sabem como é transformador, em vários sentidos, você acessar uma universidade pública, sobretudo uma universidade pública, o ensino superior da forma geral, mas a gente sabe a diferença aí de, né, ensino e universo que a universidade pública apresenta para você ali. E eu fiz por onde para poder absorver tudo aquilo que a universidade tinha para oferecer e conciliar todos os aspectos da minha vida, o trabalho, a militância política, porque, né, nos primeiros anos que eu entrei na universidade eu era sindicalista, eu trabalhava numa companhia de saneamento ambiental, aí eu fui para o sindicato durante um tempo, eu gostava de dançar, como eu falei, e acabei entrando
também na universidade. Gostava de desenhar, eu ia dançar, eu jogava vôlei, eu fazia tudo que eu... Então, assim, eu tentei aproveitar todas as oportunidades que foram surgindo no caminho. Então, eu fiz, pelo Núcleo de Consciência Negra, abriu assim, um horizonte de militância política racial, né? E, então, mas sempre eu fui mais pelo lado artístico, vamos dizer assim. Uma militância, mas no lado mais artístico, porque estava ligado com a dança. Então eu entrei para um grupo de contos populares de Angola, onde a gente cozinhava, a gente tocava tambor, a gente dançava, a gente contava histórias de uma aldeia angolana, e tudo isso foi um processo de fortalecimento e foi um processo também de me criar raízes, né, de suportar aquele ambiente que realmente não é um ambiente que era feito para mim. Recentemente, eu participei de uma banca de defesa de mestrado. Uma das colegas, professoras que estava nessa banca junto comigo, ela apresentou, né, foi fazer a fala inicial. A aluna também que defendia a sua tese, apresentava a sua dissertação, era uma aluna negra, né? E essa minha colega, que estudou na Universidade de São Paulo, temos disciplina juntos quando eu fazia mestrado, né? E aí eu lembro que foi muito emocionante a fala dela, porque ela disse que estava ali, naquele momento, participando de uma banca, e que ela estava muito feliz que ela estava lá participando dessa banca, e eu estava presente nessa banca. Tínhamos sido colegas e a gente se conhecia também fora, né? A gente se conheceu ali, a gente assistiu aula juntos, mas tivemos algumas oportunidades, inclusive, de trabalhar juntos. Mas ela estava especialmente ali muito emocionada por estar participando de uma tese, de uma defesa de uma dissertação com um tema tão específico, né? Sobre as populações negras e tal, e que eu estava na banca, porque quando ela fez a disciplina comigo, ela lembra de uma das disciplinas que ela fez comigo, ela lembra como os colegas na sala de aula, os nossos colegas, olhavam para mim, e ela reparou nisso. E, às vezes, quando eu falava determinadas coisas e quando eu questionava algumas coisas, enfim, as pessoas, elas olhavam para mim e ela sentiu isso, né? Ela sentiu que as pessoas me olhavam com um estranhamento, como tipo, o que você está fazendo aqui? Esse aqui é o seu lugar, né? Não pense que naquela época tinha algum professor que me apresentou a Lélia Gonzalez, não. Nenhum professor, né? A gente lia autores brancos, na maioria homens, autores brancos, né? E eram essas pessoas que estavam falando sobre nós, pessoas negras, né? Então eu falei, não, eu vou lá, vou estudar sobre eu e meus ancestrais, porque é assim que tem que ser. Então, também o tema que eu trazia é a questão quilombola, né? Eu fui a primeira, sei lá se teve outra pessoa, mas, enfim, a estudar quilombo no Museu de Arqueologia. Então, eu fiz essa pequena trajetória, não sei se ficou longa, mas eu tentei fazer uma trajetória para ligar e esse lugar de hoje, né, da onde de que lugar que eu estou falando, né, e academicamente também, qual que é a minha área de estudo, porque a partir daí é que eu penso, é que eu me desloco, eu interajo e o debate daqui para frente vai seguir aí com a apresentação das colegas aí do pessoal. A gente retoma, então, daqui a pouco, para o nosso tema aí de discussão de hoje. É isso. Puxa, perfeito. Que trajetória, professora.